Tormento do amor faz parte, e o clima já começa carregado, tenso, como se algo estivesse prestes a sair do controle. Osana tenta acalmar Janete, pede que ela respire, que não faça tempestade antes da hora. Mas Janete está fora de si. Diz, nervosa, que Marco Antônio levou a neta embora. Levou a menina para longe dela. Osana insiste que isso não é motivo para desespero, que tudo pode ser resolvido com calma. Janete, porém, não escuta. Ela garante, com raiva contida, que Marco Antônio voltou a correr atrás da italiana, de Juliana. Rosana, até então em silêncio, explode. Irritada, magoada, anuncia que vai se mudar para a casa do pai assim que ele comprar a mansão ao lado. Ela quer viver a própria vida, longe dali. Janete tenta se justificar. Diz que não foi isso que quis dizer. Mas Rosana afirma, firme, que foi exatamente isso que entendeu. Pede licença, e sai. Janete fica sozinha, murmurando para si mesma que talvez tenha falado demais. Do outro lado, Mariana desce do coche com a filha de Juliana nos braços. Marco Antônio pede que Juliana entre. Mariana estranha. Pergunta se ele não vai entrar também. Marco Antônio responde que vai esperar do lado de fora. Não quer correr o risco de encontrar o italiano. Ele observa à distância Juliana entrando com a filha. E um misto de alívio e melancolia invade seu peito. Com um olhar sério, determinado, ele deixa claro que só quer uma coisa: que a criança fique com quem realmente a ama. Mariana entra na pensão, atenta a cada detalhe, a cada gesto. Enquanto isso, Maria do Socorro e Gomecindo caminham juntos até a casa que está à venda. Os dois seguem lado a lado, emocionados. Maria observa o lugar e diz que não consegue acreditar que aquela casa possa ser deles. Gomecindo assegura, com convicção, que já é. Revela que fez ao dono uma proposta impossível de recusar. Maria pergunta se ele tem certeza. E por que tamanha generosidade? Gomecindo responde sem hesitar. Diz que Maria merece aquela casa. Que ela foi a mulher que mais o apoiou, que mais o amou. Mesmo depois de tudo que ele a fez sofrer. Maria pede que ele não toque no nome de Naná. Mas Gomecindo diz que precisa ser honesto consigo mesmo. Maria declara o amor que sente por ele. Afirma, com firmeza, que o ama de verdade. Gomecindo rebate. Diz que talvez ela só tenha se acostumado à presença dele ao longo dos anos. Maria não aceita. Diz que o amor nunca mudou, nunca diminuiu. Gomecindo fica em silêncio por um instante. Depois, volta a falar de Naná. Lembra do medo que teve de perder Maria naquela época. Maria o interrompe. Diz que perdoou tudo justamente para não perdê-lo. Que aprendeu a conviver com as dores. E a seguir ao lado dele. Porque já não sabe viver de outro modo. Gomecindo admite que sente o mesmo. Que também está acostumado a ela. Assim como ela está a ele. Os dois se encaram longamente. E se beijam com ternura. Na pensão, Juliana faz carinho na filha, agora de volta aos seus braços. As lágrimas caem enquanto ela diz que ainda não acredita. Que a filha está ali, com ela, novamente. Mariana pergunta por Janete. Juliana explica que Janete ficou furiosa quando Marco Antônio mandou trazer a menina de volta para a mãe. Mariana comenta que Marco Antônio permaneceu do lado de fora, com medo de encontrar Mateu. Juliana garante que Mateu foi trabalhar. Mesmo assim, Mariana observa que ele não quis correr o risco. E afirma, com convicção, que Marco Antônio ainda ama Juliana. Juliana pede que ela não diga isso. Mas Mariana insiste. Diz que ele nunca esqueceu. Que o olhar e as atitudes dele ainda revelam esse sentimento. Juliana tenta negar. Mariana continua. Diz que Marco Antônio mudou. Que não é mais o mesmo homem da época da mansão. E afirma, por fim, que se Rosana decidiu ir embora, ela duvida que Marco Antônio vá atrás dela. Porque, no fundo, Juliana comenta, ainda tentando se convencer, que Marco Antônio trouxe a filha apenas para cumprir uma promessa. Nada além disso. Mariana encara com calma, mas não concorda. Lembra, em voz baixa, que a menina também é filha dele. E que isso torna tudo muito mais intenso. E impossível de ser apenas um gesto simples. Juliana insiste.
Diz que ele só fez isso porque Janete não permitia que ela visse a própria filha. Mariana nega com a cabeça. Afirma que não é só por isso. Diz que Juliana sabe a verdade. Só não quer admitir. Juliana pede para não pensar nisso. Não agora. Mariana entende. Mas ressalta que, cedo ou tarde, Marco Antônio também colocará o filho de Juliana em seus braços. Porque o destino está se encarregando de reparar tudo. Juliana se assusta. Diz que a espanhola não pode saber que Juan é seu filho. Mariana garante. O segredo ficará guardado. Juliana respira fundo. Diz que gostaria de agradecer Marco Antônio. Quando tenta, ele apenas responde que não há necessidade. Marco Antônio então pede que Mariana suba no coche. Juliana observa em silêncio enquanto os dois partem. O coche se afasta lentamente. Ela permanece à porta, com os olhos marejados. Mais tarde, Amadeu comenta que precisam de mais dinheiro para o acabamento dos sobradinhos. Ainda faltam muitos materiais e itens essenciais para concluir a obra. Francesco concorda. Reconhece que as despesas estão altas, mas reforça que precisam finalizar tudo quanto antes. Ele pergunta a Amadeu sobre os cálculos. Amadeu mostra as anotações detalhadas. Diz que tudo está caro demais, que será impossível continuar se não baixarem os preços dos materiais e da mão de obra. Indignado, Amadeu suspira. A lentidão da construção e o aumento dos custos o desgastam. Mateu observa em silêncio. Percebe o esforço do amigo e a pressão que ele tenta esconder. Amadeu balança a cabeça. Diz que, se continuar assim, terão que trabalhar o dobro para concluir os sobradinhos. Mateu continua calado. Enquanto isso, Maria do Socorro caminha ao lado de Gomecindo pela rua. O sol aquece. O vento leve traz uma sensação de paz. Os dois parecem mais próximos, mais tranquilos. Logo chegam à casa dos Magliano. Rosana pergunta onde os pais estavam. Maria responde com serenidade. Diz que foram, mais uma vez, ver a casa. E revela que Gomecindo lhe garantiu que o imóvel já é deles. Rosana arregala os olhos. Pergunta se o pai realmente vai comprar a casa. Gomecindo confirma. Diz que só não comprará se o dono recusar a oferta. Rosana questiona se isso é possível. Gomecindo responde com firmeza. Se o homem estiver em dificuldade financeira, aceitará na hora. Caso contrário, ele aumenta a proposta até conseguir. Maria decide se retirar para descansar. Rosana aproveita o momento. Conta que Marco Antônio brigou com a mãe. Gomecindo franze o senho. Pergunta o motivo. Rosana explica tudo. Revela que Marco Antônio levou a filha de volta para a pensão de Juliana. Gomecindo pergunta se é daquela Juliana, a mulher de quem ela sempre fala. Rosana confirma. E afirma, sem hesitar, que Marco Antônio jamais esqueceu Juliana. Rosana ainda acrescenta, num tom carregado de pressentimento, que sente que algo está para mudar, e que talvez precise deixar aquela casa. Gomecindo observa em silêncio. Não responde, mas o olhar fica pesado, pensativo. Enquanto isso, Marco Antônio retorna de coche ao lado de Mariana. Os dois seguem em silêncio no início do trajeto. Mariana é quem quebra a quietude. Diz que a atitude dele, ao devolver a filha Juliana, mexeu profundamente com ela. Confessa que não esperava vê-lo tão decidido, tão firme. Mariana revela então que Juliana acredita, de coração, que Marco Antônio e Francesco vão ajudá-la a recuperar o filho que ela perdeu. O mesmo menino que Mariana abandonou na roda da Santa Casa de Misericórdia. Por ordem de Janete. Com os olhos marejados, Mariana confessa que jamais vai se perdoar. Diz que aquela noite terrível a persegue até hoje. Que obedecer aquelas ordens foi o maior erro da sua vida. Marco Antônio pede que não toquem mais no assunto. O tom é seco, encerrando a conversa. Mariana concorda. Na pensão, Hortência aparece e pergunta a Juliana se pode ficar com Juan por um tempo. Juliana responde que não. Diz que está cuidando da própria filha. A filha que o marido acabou de trazer de volta. Hortência diz que não há problema. Sorri de leve. E se retira. Juliana fica pensativa. Na sua mente, ecoam as palavras de Mateu. Ele havia sido claro.
Ninguém pode saber o que eles realmente sabem sobre Juan. Em outro ponto da pensão, Mateu conversa com Amadeu. Pergunta, direto, se ele voltou a dormir com Hortência. Amadeu confirma. Diz que ela foi até o quarto dele de madrugada. Mateu afirma que o amigo está completamente perdido. Amadeu rebate. Diz que ama a espanhola. Mateu ironiza. Diz que vai mandar fazer um caixão para ele. Insinua que o marido de Hortência pode descobrir tudo a qualquer momento. Amadeu manda ele virar a boca. Pede que não fale besteiras. Na casa de Dolores, Hortência comenta que o próprio pai da menina trouxe a filha de Juliana de volta. Em seguida, desabafa. Diz que o que mais deseja é que o marido desapareça de sua vida. Dolores pergunta se esse desejo tem a ver com Amadeu. Hortência admite. Diz que sim. Afirma que o italiano fez com que ela voltasse a se sentir mulher. Dolores alerta. Diz que Amadeu pode acabar morto nas mãos do marido dela. Hortência responde com serenidade inquietante. Diz que, se for para morrer, que seja com ele. Mais tarde, Mateu chega à pensão com Amadeu. Amadeu começa a procurar Hortência discretamente. Olha pelos corredores. Tenta disfarçar. Mateu entra em um dos quartos. E se depara com Juliana, segurando a filha nos braços. Juliana o observa em silêncio. Mateu, irritado, pergunta o que está acontecendo. Juliana explica. Diz que a filha voltou para ela. Mateu responde com ironia. Diz que está vendo com os próprios olhos. Juliana então completa. Afirma que foi Marco Antônio quem devolveu a filha. Mateu comenta que aquela criança é fruto do casamento dela com o marido. Juliana diz que há muitas coisas que ainda precisam ser contadas. Mateu corta. Diz que não quer saber de nada. E afirma que foi com Marco Antônio ao advogado. Juliana explica que o advogado foi contratado por Francesco. Mateu retruca. Pergunta se ela foi ao advogado com o marido. E agora aparece com a filha nos braços. O tom é acusatório. Fica claro que, para ele, há algo a mais nessa história. Juliana tenta se explicar. Diz que ele não precisava sentir ciúmes. Mateu não aceita. Não escuta. Não responde. Sai do quarto transtornado. O olhar ferido. A mágoa estampada no rosto. Do lado de fora, Marco Antônio paga o cocheiro. Ao ver a cena, Francesco comenta que ele agiu muito bem. Ressalta que a filha de Juliana precisa mais da mãe do que do pai. Marco Antônio concorda. Diz que Juliana é uma mãe dedicada. E que, assim, será mais fácil para ele ir à pensão ver a menina quando quiser, do que obrigar Juliana a ir à mansão, enfrentando o constrangimento criado por Janete. Nesse momento, Tizil aparece. Entrega alguns papéis a Francesco. Francesco pergunta se ele trouxe tudo o que foi solicitado. Tizil confirma. Explica que o pai está na praça, ganhando algum dinheiro com o coche, mas que, no horário combinado, irá buscar Paola na fábrica. Enquanto isso, Gomecindo assina as papeladas da compra da casa. Nestor o cumprimenta. Parabeniza pelo excelente negócio. Gomecindo agradece. Hortência e Amadeu trocam olhares intensos, carregados de significado. A tensão entre os dois é impossível de ignorar. Mateu chega logo depois. Senta-se à mesa de Amadeu. Pede que o amigo não faça perguntas. E que cuide da espanhola. Amadeu responde, sem hesitar. Diz que está amando. Mateu, com outro tom, confessa que a situação em casa está cada vez pior. Nesse instante, Marco Antônio entra decidido. Anuncia que resolveu deixar a filha de Juliana com a mãe. E avisa que não adianta Janete fazer escândalo, porque a menina agora é hóspede da casa. Janete reage de imediato. Diz que os hóspedes são apenas os pais de Rosana. Reclama que Rosana estranhou a atitude do marido com Juliana. Exige uma explicação plausível. E ameaça ir embora se não houver justificativa. Marco Antônio observa. Frio. Diz que, se Rosana for embora por isso, ele não vai ficar chorando. Janete pergunta, direta, se ele vai atrás da italiana outra vez. Marco Antônio esclarece. Diz que está apenas tentando evitar que a italiana faça com que Janete acabe na cadeia. Mais tarde, Paola e Francesco chegam exaustos à casa.
Paola reclama. Diz que produzir macarrão em grande escala não é como em casa. É muito macarrão, para pouca gente. Francesco comenta sobre as máquinas. Sugere que ela coloque mais ovos na massa, para deixá-la mais amarela, como faz em casa. Paola explica que isso encareceria a produção. Francesco insiste. Diz que eles não devem competir no preço, mas na qualidade. Afirma que quem quiser o macarrão de Paola vai pagar um pouco mais, porque será especial. Paola teme que um preço mais alto feche a fábrica antes mesmo de engrenar. Mas, no fim, cede à ideia. Os dois trocam beijos e carinhos. Falam do futuro com esperança. Em outro ponto da colônia, alguns italianos se divertem jogando. Florinda retira os pratos da mesa de Augusto e Angélica. Angélica comenta que Marinho tem dormido no mesmo quarto que Florinda. Augusto observa que alguém precisa cuidar do menino. Angélica confessa que não se conforma com Rosana não ter voltado para ver o filho. Diz que sente tanta saudade, que, quando sai para ver as fazendas, quase morre de angústia. Augusto a tranquiliza. Diz que sente orgulho dela, como mulher, companheira e mãe. Angélica pergunta se ele não deveria voltar para São Paulo. Augusto responde que ainda não voltou para não deixá-la sozinha. Angélica explica que não o segura, que não quer que ele perca as eleições. Mas o silêncio que se instala mostra que a decisão pesa nos dois. Augusto, porém, tenta mostrar segurança. Afirma que já está reeleito. Angélica não se convence. Diz que um fazendeiro com quem Augusto discutiu anda espalhando pela região que ele não terá votos suficientes. Augusto se surpreende. Garante que já se entendeu com o homem. Angélica então sugere outra coisa. Propõe que Florinda durma em sua casa, e que Marinho fique em seu quarto. Florinda estranha. Pergunta o motivo. Angélica se afasta, dizendo que vai organizar tudo com Augusto. Pede que, depois, explique melhor a situação. Em outra cena, Bartolo beija as mãos de Leonora com devoção. Pergunta, com cuidado, como estão as mãos dela. Leonora diz que estão bem. Não se queixa. Bartolo observa que as mãos dela são mãos de homem, que nunca foram mãos de fada, marcadas pelo trabalho, pelos calos. Diz que é por isso que as beija com tanto respeito. Confessa que sente dor ao ver o quanto ela sofreu. Leonora pede que ele pare. Pergunta se ele quer vê-la chorar. Bartolo insiste. Pede que ela volte para a fazenda de Gomecindo. Diz que ela não pode continuar trabalhando fora. Leonora explica que Bartolo cuida das uvas justamente para que ela consiga o dinheiro de que os dois precisam. Emocionado, Bartolo pergunta por que a ama tanto. Leonora responde sem hesitar. Diz que sente o mesmo. Os dois se beijam. Bartolo afirma que vai morrer de saudade quando estiverem separados. Leonora pondera. Diz que a saudade não mata ninguém, apenas ensina a viver. Florinda observa a colônia de longe. Vê as pessoas se divertindo, cada uma à sua maneira. De repente, avista Renato à distância. O olhar dela muda. Surpresa. Pensativa. De volta à pensão, Juliana tenta se justificar. Diz que não fez nada de errado, que apenas acompanhou Marco Antônio ao advogado. Mateu menciona que Marco Antônio trouxe a filha de Juliana de volta. Juliana explica. Diz que isso aconteceu porque Janete não permitia que ela visse a menina na mansão. Juliana pergunta se Mateu vai ficar com raiva por causa disso. Mateu responde que não está com raiva, mas deixa claro que não gosta dessa história dela andar com o marido. Ainda mais quando ele trabalha no Sobradinho. Juliana ressalta que a obra ainda está em construção, e que Francesco está ajudando. Mateu rebate. Diz que Francesco é o pai de Marco Antônio, e começa a xingar Marco Antônio. O tom é provocativo. Juliana pede que ele não fale assim daquele homem. Mateu então pergunta se Juliana agora vai tomar as dores de Marco Antônio. Ela responde que não está defendendo ninguém. Mateu provoca. Diz que talvez Juliana ainda esteja apaixonada por Marco Antônio. Juliana reage. Diz que, se fosse verdade, Mateu não estaria dormindo com ela. A frase cai como um golpe. Mateu fica em silêncio. Juliana também se cala, pensativa. Logo depois,
Hortência súplica a Amadeu que a deixe ir embora. Diz que chegou angustiada, com muito medo do marido. Amadeu pede que ela esqueça Hernandes. Hortência garante que não quer ver Amadeu morto. Em seguida, sai do quarto. Amadeu fica sozinho, confuso. Murmura para si mesmo que vai ter de arranjar um jeito de lidar com o marido de Hortência. Por sua vez, Hortência retorna para o quarto. Dolores, inquieta, pergunta por que ela não ficou com o italiano. Hortência devolve a pergunta. Quer saber se a mãe está acordada. Dolores confirma. Diz que não consegue dormir, sabendo que a filha está cometendo tamanha loucura. Hortência confessa que sente medo. Medo de Hernandes aparecer na pensão a qualquer momento. Dolores admite que também sente o mesmo receio. Diz que ele é capaz de qualquer coisa. Hortência então comenta, em tom frio, sobre eliminar Hernandes. Deixa claro que, para ela, isso não custaria nada. Em outro canto da casa, Tizio lê um livro. Damião observa e comenta que, quando o filho está lendo, quase não conversam mais. Tizio diz que pode parar de ler se o pai quiser conversar. Damião responde que não precisa, que ele pode continuar. Tizio insiste. Pergunta se o pai realmente não quer conversar. Damião garante que não quer atrapalhar a leitura. Mesmo assim, Tizio fecha o livro. Diz que pode ler depois. Então, Damião revela algo sério. Conta que o espanhol é filho de Juliana. Diz que descobriu isso conversando com Toninho. Mas estranha uma coisa. Juliana não foi embora com Juan. Tizio comenta que há um advogado cuidando do caso. E pergunta, quase em sussurro, se, caso não dê certo, eles poderiam roubar Juan para Juliana. Damião nega imediatamente. Diz que, por mais que gostem de Juliana, isso é algo que não podem fazer. Tizio diz que sabe, mas confessa que sente vontade. Enquanto isso, Mariana cuida de Francesquinho. Rosana comenta que achou uma atitude bonita Marco Antônio devolver a guarda da filha à mãe. Marco Antônio responde com firmeza. Diz que Juliana é apenas a mãe de sua filha. E acrescenta que, se Janete comentou algo, Rosana não deveria repetir o que ele não deseja ouvir. Rosana pergunta se ele se aborreceu. Marco Antônio nega, mas avisa que pode se aborrecer facilmente. Ele comenta que Mateu fez bem em deixar o filho com Rosana. Rosana revela que tem esperança de que o pai compre a casa vizinha. Assim, poderá ficar mais próxima do filho. Marco Antônio diz que está mais preocupado com outra coisa. Em devolver a Juliana o filho que lhe foi tirado ao nascer. Rosana afirma que também sabe dessa história. Marco Antônio comenta que, se Janete não tivesse cometido aquela loucura, tudo poderia ter sido diferente. Rosana provoca. Diz que, nesse caso, Juliana estaria deitada com Marco Antônio. Ele rebate. Diz que ela estaria com Mateu. Rosana pergunta, direta, se ele ainda gosta de Juliana. Marco Antônio devolve a pergunta. Quer saber se Rosana já esqueceu o italiano. Rosana responde que, se não tivesse esquecido, não estaria com ele. Marco Antônio então pede algo simples. Que Rosana pare de odiar Juliana. Mais tarde, Marco Antônio e Juliana se abraçam. Juliana permanece pensativa, deitada em sua cama. Do outro lado, Mateu observa pela janela. E chora. Em silêncio. O dia amanhece. Bartolo prepara o café. Leonora arruma sua mala. Marco Antônio se senta à mesa. Comenta que Gomecindo parece ter mais dinheiro do que imaginavam. Janete pergunta se Gomecindo pagou a mansão à vista. Marco Antônio confirma. Diz que sim. E que, por isso, ele fez um ótimo negócio. Janete questiona se o dinheiro estava guardado na casa bancária de Francesco. Marco Antônio nega. Janete conclui, desconfiada, que Gomecindo parece ser um homem muito esperto. Marco Antônio comenta que a casa bancária do pai está crescendo cada vez mais. Janete ironiza de imediato. Pergunta se é com clientes como a macarroneira. O comentário atinge em cheio. Marco Antônio se irrita. Não responde. Apenas se levanta. E se retira. Janete observa e, logo depois, comenta com as empregadas. Pergunta se elas perceberam como Marco Antônio se dói sempre que falam da amante de Francesco.
Mariana interfere. Diz que Francesco teve um filho com a italiana. Janete duvida. Pergunta se ela realmente acredita nisso. E sai do cômodo, deixando o clima pesado. Luia comenta com Mariana que Janete parece não conhecer Francesco de verdade. Mariana responde que está louca para conhecer a italiana macarroneira. Luia pergunta, com malícia, se Francesco não estaria precisando de uma governanta em sua casa. Mariana acha a ideia ótima. Enquanto isso, Gomesindo, Maria do Socorro e Rosana seguem de coche. Rosana comenta que Angélica não vai acreditar quando conhecer a mansão. Maria do Socorro diz que a irmã não pretende abandonar as fazendas. Gomesindo afirma que Angélica é o filho homem que ele nunca teve. A frase pesa. Rosana se magoa. Diz que ouvi-lo falar assim a faz se sentir enjeitada. Maria tenta amenizar. Diz que Gomesindo não faz diferença entre as filhas. Rosana rebate. Afirma que, no fundo, ele faz. Sim. Gomesindo responde que Angélica nunca lhe deu os aborrecimentos que Rosana já deu. Rosana pede desculpas. Maria pergunta se eles vão continuar discutindo aquilo. Gomesindo muda de assunto. Pergunta se Marco Antônio vai permitir que Rosana leve o filho para a casa dela. Rosana diz que ainda não conversaram sobre isso. E comenta que Marco Antônio devolveu a filha à italiana apenas para poupá-la da convivência com Janete. Gomesindo esclarece que está falando do filho de Rosana. Rosana responde que Maria pode cuidar do menino na casa nova. Assim, ela estará sempre por perto. Gomesindo afirma que ele e Maria do Socorro cuidarão do neto. Tizil pede desculpas. Diz que precisa sair. Mateu pede que ele estude. Amadeu comenta, confiante, que Tizil ainda será alguém importante na vida. Mateu acrescenta que Tizil já sabe ler e escrever melhor do que eles. Amadeu troca olhares com Hortência. Em tom de brincadeira, diz que vai roubá-la para ele. Mateu ri. Logo depois, Toninho chega à pensão. Vai até Dolores e pede que ela leia algo para ele. Dolores começa a leitura. Então, Toninho revela que Hernandes foi eliminado.